Graça e paz, muito boa noite a cada um de vocês, meus amados irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um momento de estudo bíblico em nossa sala. Hoje, dia 1º de junho de 2021, nosso tema de estudo, tomando ainda a continuidade da série 95 Teses para a Igreja hoje, nós estaremos falando sobre a tese 89, que aborda o tema das vocações, as diversas vocações como um chamado de Deus para servirmos ao próximo no mundo em seu nome. E como é um bom hábito nós, quando estamos reunidos, segundo a própria palavra de Jesus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Assim nós cremos e queremos também convidar o nosso irmão Mailer para nos dirigir a Deus em oração. Bem-vindo e boa noite, Mailer. Boa noite, pastor. Boa noite para os queridos membros que aqui estão conosco. Boa noite também para você de casa. Espero que você se sinta muito à vontade em nosso meio. Pois bem, como um bom momento de estudo, nós invocamos a presença do nosso Deus e fazemos a oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bendito Jesus, nosso Senhor e Salvador, graças te damos por mais uma vez podermos nos reunir e louvar o teu santo nome, seja com hinos ou até mesmo com a leitura da palavra. Graças te damos pela vida de todos os seus membros que aqui assistem e aprendem mais sobre a tua santa vontade. Em teu nome, ó Senhor, e em nome do Espírito, pedimos que venha até e esteja no nosso meio. Por amor de teu nome, amém. 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 Muito bem, seguindo aí nossa programação, nós queremos cantar um hino. E o hino que nós escolhemos para dar início é o hino 115 do cancioneiro Louvai ao Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Hino 115. Nada poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos travar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando, quem vai mostrar que Jesus nos ama e seu perdão sempre salvará. Muito bem. Segundo hino, nós queremos cantar também, tomando em conta a temática deste nosso dia, é o hino de número 145. Hino 145, que nos fala sobre os dons, a multiplicidade dos dons de Deus a cada um de nós. Tudo o que eu tenho é teu, Senhor. Nossa, eu tava confundindo esse hino com outro, mas vamos lá. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo o que tiver ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor,
louvar. Tudo que eu tenho, Senhor. Opa! Tudo que eu tenho, Senhor. Tudo que eu sou, Senhor. Meu Deus, Senhor. Todo o universo é teu, Senhor. Amém. Amém. Tudo que somos, tudo que temos, tudo pertence ao nosso Deus, né? E a nossa vida é um testemunho constante para podermos oferecer a Ele nosso trabalho, para oferecermos a Ele as nossas habilidades, né? E como diz o apóstolo João na sua carta, né? Aquele que ama a Deus, né? Quem diz amar a Deus, deve amar o seu próximo, deve colocar essa vida de serviço, de amor, na direção do seu próximo, né? Então, assim como Deus não ficou apenas nos amando como alguém que observa de longe, que contempla de maneira passiva, né? A nossa caminhada, a nossa trilha em direção ao pecado, à morte e à condenação, Deus se coloca no caminho, né? Não apenas caminhando do lado, mas carregando sobre si as nossas culpas. E a leitura que nós ouvimos no Evangelho do fim de semana, né? Deus demonstra nisso, como Pai, Filho e Espírito Santo, o seu amor na prática por cada um de nós, né? E assim também nós queremos meditar hoje, pensando aqui nesse texto, falando sobre as vocações cristãs, tá? Esse é o nosso tema para hoje, das teses que nós temos para estudar. Colocando aqui, então, as teses para rodarem, ajustar aqui a minha tela, nós temos aí, não sei se todos conseguem ver direitinho, mas é o nosso resumo temático das teses, né? E para hoje, a tese que nós vamos estudar é a tese número 89. Até dei um destaque para ela, nossa tela, as vocações cristãs. Nós vamos olhar a tese, então, mais de perto. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Então, agora todo mundo está aparecendo. Beleza. A tese 89 diz: tensionamos continuar fortalecendo nossa compreensão sobre a vocação e as múltiplas vocações às quais Deus chama a cada um de nós, para que nossa espiritualidade no dia a dia floresça cada vez mais. Afirmamos com todo amor a importância tanto do sacerdócio universal de cada cristão batizado, como a peculiaridade da vocação ao ministério pastoral. Queria perguntar a vocês, o que é vocação? O que vocês entendem por vocação? Deixa eu passar aqui a palavra para quem? Para a Jéssica. Jéssica, o que você entende por vocação, Jéssica? Lá vem ele. Eu gosto de fazer pergunta. Vocação. Eu sei. E logo para mim. Eu acho que vocação é o que você tem o dom para aquilo que você faz. Beleza, viu? Nem doeu. A vocação é um dom. Doeu sim. É um dom para fazer aquilo que você faz, né? A vocação, ela tem a ver com a profissão da pessoa, gente? Quem mais gostaria de responder? Deixa eu ver se eu coloco mais alguém aqui, Jéssica, para você não ficar sozinha, intimidada. Deixa eu perguntar aqui para o seu Antônio.
A vocação tem a ver com a profissão da pessoa, seu Antônio? Eu acho que tem, sim. Depende da pessoa. Tem pessoas que têm vocação para uma determinada profissão. Ah, Muito embora, às vezes, não chegue a exercer, mas eu acho que tem, sim. Eu vou por aí. vocação e profissão, né? Pelo que você está me colocando aqui, a Concordo. palavra do senhor, parece ter a ver, mas não é uma coisa que está diretamente amarrada à profissão, né? É isso? Sim. É Ok. porque, às vezes, a pessoa tem vocação para uma profissão de uma determinada especialidade, Uhum. mas exerce outra. Não, Ótimo. não consegue, às vezes, aquela que gosta, e exerce outra. Mas eu acredito que existe, sim. Certo. Alguém mais gostaria de contribuir seu pensamento, a sua reflexão particular acerca do que seja a vocação e se ela tem relação de fato com se ela tem relação de fato com as profissões? Tá aberto, ó, abri a sala para todo mundo poder falar agora. Myler não vai se pronunciar? Não, o Miley tá de castigo, ele vai ficar hoje ouvindo mais do que falando. Né, não. Hoje eu só tô, né? Mas se precisarem, eu tô aí. Não, daqui Mas a eu não pouco eu sei se eu chamo penso ele. de. Assim, já. Eu sei que não era pra falar, pastor, desculpa, mas Não, não, eu, não. eu não sei se eu não. Se eu pensaria algo diferente de vocês, sinceramente. Porque eu acho que tá bem dentro do que você e o senhor Antônio disseram aí antes. Isso, isso. Mais alguém? Mais alguém? Gente, vocês não sabem como vocês me ajudam quando vocês entram, participam, colaboram e falam, para não ficar aquele vácuo, aquele vazio, porque assim nosso estudo continua nesse dinamismo, tá? Mas vou aproveitar então esse momento e vou aprofundar um pouquinho nosso estudo, dando uma olhada em algum dos textos que estão sendo colocados, tá? Vamos lá. O primeiro texto que está sendo apresentado aqui para nós é 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Tá? Então, lembrando, o apóstolo Pedro escreve essa carta para a Igreja da Dispersão, né? Conhecida assim como a Igreja da Dispersão. Quando os cristãos perseguidos pelo Império Romano, eles, não apenas pelo Império Romano, mas também pelas autoridades religiosas em Jerusalém, tiveram que fugir, que sair de suas casas, abandonar as suas terras, né? E se espalhar por toda aquela região do Oriente Médio, da região da Palestina, né? E também pelas demais terras do Império Romano. Bom, essa carta do apóstolo Pedro, ela é uma carta que a gente chama de uma carta universal, ela circula por todas as igrejas com as suas cópias, e o objetivo dela é trazer essa mensagem de ânimo, né, de consolo, de coragem para uma igreja que vivia constante perseguição. E o apóstolo, eu falei Paulo não, né? É Pedro. Né? O apóstolo Pedro, ele, especialmente nesse texto, ele vem ressaltando uma dignidade ou uma identidade de todos os cristãos, né, que até então passava muito pela cabeça dos judeus, né, dos judeus convertidos à fé cristã, de que apenas eles, por sua ligação ascendente com Abraão, né, só eles tivessem essa condição, né, essa excepcionalidade ou essa eleição. E o apóstolo Pedro, então, aqui no texto, ele vai falar dessa universalidade, né, que não apenas os judeus, que não apenas os descendentes de Israel, de Jacó, mas todos os cristãos, né, foram elevados a uma posição de sacerdotes. Né? Por isso esse texto que nós temos aqui, 1 Pedro 2, 9 e 10. Olha só. Mas vocês, né, e para quem? Quem vocês? Vocês mesmo, eu, cada um de nós, cada um que recebe a carta, que lê essa carta do apóstolo, vocês são a raça escolhida,
os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus. Olha que detalhe, né? Vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam. Não apenas conhecem, mas receberam a sua misericórdia. Eu gostaria de perguntar para vocês, deixa eu ver para quem eu vou perguntar. Perguntar para a Dona Rosária, né? Qual era a função do sacerdote, Dona Rosária? O que faziam os sacerdotes no Antigo Testamento? A senhora ainda lembra dessa aula? Os sacerdotes no Antigo Testamento, o que eles faziam? Por que eles eram pessoas especiais? Oi, pastor. Oi! Tá procurando a minha Bíblia. Sim. Fala, qual foi a pergunta? Se a senhora sabe dizer para nós, a senhora lembra, assim, para poder dizer para nós, quem eram os sacerdotes, o que eles tinham de especial? Eu acho que era cuidar mais da parte espiritual, né? Do povo, né? Da parte espiritual do povo. Sim, né? Todo mundo podia ser sacerdote? Acho que não, né, pastor? Não, verdade. Nem todo mundo, não era uma questão de escolha, né? Quando Deus fez a divisão das 12 tribos, né, ele chamou a tribo dos filhos de Levi, né, os levitas, para que eles, na divisão das terras, não tivessem terra alguma. Eles não tinham pátria, né? Não tinham aquele território, né, da sua tribo. A tribo dos levitas, eles tinham algumas cidades de refúgio, não, mas tinham algumas cidades onde eles tinham espaço de moradia e tal, mas a ocupação especial dos levitas era cuidar do templo e o serviço do templo, né? E o trabalho que eles faziam constantemente era esse de tanto levar o sacrifício das outras 11 tribos, né, para o altar, levava o sacrifício dessas tribos para o altar, ali fazia a apresentação das orações, né, quanto também fazia o inverso. Os sacerdotes traziam a palavra de Deus para o povo, palavra de bênção, palavra de perdão, né? Então, em outras palavras, aquele que está no meio entre Deus e o povo, o que ele é do povo? Já dei a dica, ele está no meio, ele é o mediador, né? Os sacerdotes, a tribo dos levitas do Antigo Testamento eram mediadores, né, entre Deus e o seu povo. Bom, só que o apóstolo Pedro não está falando para o povo do Antigo Testamento. Ele está falando para nós, né? Então, num primeiro momento, quando ele fala que nós agora somos esse povo, não mais por aquela herança abraâmica, não porque nós fomos circuncidados, né? Mas nós fazemos parte desse povo da aliança por causa do nosso, letra B. Começa com a letra B. Hã? Batismo. Batismo, muito bem, São Antônio. Né? Por causa do nosso batismo, nós somos enxertados a esta família do Senhor. Nós passamos a fazer parte desta nação dedicada a Deus. A tradução, né, a tradução da Almeida, Revista Atualizada, diz que nós somos nação santa. E eu gosto dessa explicação que a Nova Tradução da Linguagem de hoje traz para nós. Tá? O que é nação santa? Significa que a gente não cometa pecados? Os cristãos, o povo, a igreja, nós já estudamos isso. Ele é santo porque ele não comete pecado?
Não, pastor, não é. Mesmo os santos cometem pecados. Isso. A palavra santo, gente, a palavra santo na Bíblia, ela tem dois significados, né? O primeiro deles é esse de ser santo no sentido como Jesus é. Né? Ele não tem pecado. Ele é puro, limpo e perfeito. Tá? Por isso Jesus mesmo fala, ele é o único santo sobre a terra. Né? E santo só há um, que é Deus. Né? Por isso ele pode apontar para si mesmo, porque ele também é Deus. Então, santo é Deus. Essa é o primeiro significado de santo. A expressão bíblica, santo, não tem pecado. Puro, limpo, né? Alvo perfeito. Outro significado, e aí sim é o que está apontando aqui o nosso texto, né? A nação santa é a nação completamente dedicada a Deus. E isso está muito comum, por exemplo, na linguagem do templo no Antigo Testamento, na linguagem mais litúrgica. Por quê? Quando o povo de Israel saiu lá do Egito, eles receberam receberam ouro, prata, diversas coisas, e foi dado a ordem para que eles compusessem alguns itens para o tabernáculo e que posteriormente foi para o templo também. Né? Bacias, candeeiros, o altar de sacrifício. Né? Então, tudo aquilo que antes servia para a vida comum, servia para o dia a dia, foi levado para o templo. Ali foi forjado, foi preparado, consagrado, ou seja, levado para a condição de santo. E nesse sentido não é que, então agora é perfeito, é límpido. Não. Significa que foi dedicado exclusivamente para o serviço do Senhor. E aí quando nós vemos o apóstolo Pedro dizendo, né, vocês são a nação santa, ele está trazendo aqui na nova tradução a explicação. A nação completamente dedicada a Deus, separada para servir a Deus. Tá? Então esse é o termo de santo que a Bíblia aplica para nós, eu e vocês ainda hoje. Muito embora a gente tropece e caia, somos perdoados em Cristo Jesus. Tá? Mas como sacerdotes, fomos separados do mundo para servir ao nosso Deus. E entra o ponto, então, que o texto traz aqui na explicação anterior da tese, que fala aqui para nós, né? Continuar fortalecendo a compreensão sobre a vocação e que Deus chama a cada um de nós para que nossa espiritualidade floresça cada vez mais. Então, o chamado de Deus está aqui. Vocês foram escolhidos com um propósito. Né? Olha o propósito de cada um de nós. Deus tem um propósito claro para para esse chamado que ele faz. A ideia de vocação, né, vem como esse sentido primeiro de chamado. Você foi chamado para alguma coisa. Está vocacionado. Tá? Diferente do que pensavam os cristãos da Idade Média, de que as vocações ou o vocacionado, né, estava relacionado ao santo ministério. Ao sacerdócio dos clérigos, né? Quem é vocacionado? Aquele ali vai ser padre, aquele ali vai ser pastor, ele tem vocação para ser pastor, né? Lutero e a própria Escritura, né? Lutero novamente voltando para o estudo das Escrituras, ele percebe que aos olhos de Deus não apenas os apóstolos são chamados para uma função nobre, mas todo cristão batizado. Todo cristão batizado é chamado para uma função nobre. A saber que através da nossa vida, e aí foi o que a Jéssica colocou, dos nossos dons, nós cumpramos o propósito de Deus em deixar a gente aqui no mundo. Está ali dizendo, anunciar os atos poderosos de Deus. Tá? Todo o nosso serviço, todo lugar onde nós estamos, eu vou falar um pouquinho mais disso à frente, né? Mas tudo aquilo que nós fazemos deve ser útil para cumprir esse propósito, anunciar os atos poderosos de Deus.
seja a nossa própria conversão, seja o anúncio do perdão para outras pessoas, seja comunicação de amor, de cuidado, de valorização da vida. Tá? Quando você lida com pessoas que estão sem esperança, quando você lida com pessoas que estão sofrendo de maneira injusta, ou até mesmo justa, mas que você está ali vendo o que você pode fazer como você pode agir para ser o braço misericordioso de Deus para essa pessoa. E aqui diz o nosso texto, ó, vocês, aqui embaixo, vocês não conheciam a misericórdia de Deus. Verdade. Né? Quando nós, sem conhecer o Evangelho, pensávamos, ou ainda hoje quantos olham para Deus apenas como um Deus de juízo, né? Um Deus que julga, um Deus que tem prazer em condenar. Deus não tem prazer em condenar. Né? No seminário, acho que o Mailer já deve ter estudado sobre isso, né? A gente aprende sobre a obra estranha de Deus. Qual é a obra estranha de Deus? A obra, né, clara de Deus nós conhecemos. Ele criou os céus, a terra, né, tudo que é visível e invisível. Ele criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. Né? Ele sustenta, ele mantém todas as coisas. Mas a obra estranha de Deus, nós aprendemos, é o juízo. Né? É quando ele tem que julgar, é quando ele tem que condenar, quando ele tem que destruir aquilo que ele fez com tanto zelo e cuidado. Então, diz o texto, vocês agora receberam a sua misericórdia. Em outras palavras, o apóstolo Pedro está querendo dizer o seguinte, vocês que já foram alcançados, não é agora para deitar em berço esplêndido, não é apenas para descansar na graça que vocês receberam. Né? Mas uma vez alcançados pelo amor, pelo cuidado do Senhor, vocês vão se movimentar na direção do outro, né? Para compartilhar a misericórdia. Apocalipse 1:6. Né? Gostaria de pedir o Mailer, por favor, para fazer a leitura. Para agora, meu camaradinha, e fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amém. Muito bem. Quem foi que escreveu esse texto? Deixa eu ver para quem eu vou perguntar. Perguntar para Viviane. Viviane, quem foi que escreveu esse texto, Viviane? Você lembra? Ai, pastor. Apocalipse. Vou lá dar uma dica. Quem foi que escreveu Apocalipse? Não sei. Ele também é conhecido como o apóstolo amado, o discípulo amado, que estava lá aos pés da cruz. João! Muito bem. O apóstolo João, né, foi quem escreveu esta carta. E no início do texto, da carta, não, perdão, o livro, no início do livro de Apocalipse, ele começa com a carta às 7 igrejas, né? As 7 igrejas das províncias da Ásia Menor. E essa carta, no versículo 6, ele começa a comunicar que, ele começa de uma maneira mais ampla, né? Dizendo que toda a igreja, todos os cristãos, né? Foram tornados um reino de sacerdotes. E, de novo, a função do sacerdote, mediador entre Deus e aquele a quem Deus quer salvar, mas que ainda está distante. Tá? Jesus é o sumo sacerdote todo perfeito. Ele é perfeito, né? Ele cumpre o sacrifício em nosso lugar. Mas agora nós temos essa função de sermos sacerdotes em nome de Deus para o mundo. Tá? Então é esse chamado, né? Chamado para sermos porta-vozes do Evangelho, porta-vozes do cuidado de Deus e aproximar as pessoas também de Deus. Isso que o apóstolo João está deixando bem claro para nós no início do livro de Apocalipse. Depois, Atos 20 e 28. Pode fazer a leitura novamente, meu irmão? Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados.
como pastores da igreja de Deus que ele comprou por meio do sangue do seu próprio filho. Isso. Aqui o apóstolo Paulo, né, está trazendo uma palavra já de ânimo, de coragem, de direcionamento para líderes religiosos, pastores, presbíteros, né? Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados. Aqui ele está falando para pessoa comum ou para um grupo específico? Que ele está falando para todo mundo, para a igreja como um todo, ou ele está falando para um grupo específico da igreja? Então, apesar dele citar ali o termo pastores, eu não acredito que seja direcionado especificamente para os pastores, mas para a igreja como um todo. Eu acho que no serviço de ir ao próximo, bom, se a gente dissesse que aqui está destinado, então Mateus 28 também estaria destinado a um grupo de pessoas seleto. Então, eu não acredito que aqui esteja sendo direcionado especificamente para pastores, para presbíteros ou para quem esteja à frente da igreja, mas para o povo, para o povo em geral. Ir atrás de pessoas que a gente, às vezes, como estagiário, pastor, não enxerga, mas eles estão enxergando e podem ir até essas pessoas. Pode falar, seu Antônio. Eu não posso me contrapor ao Magno. Por quê? Como é que o senhor enxerga esse texto? Eu acho que esse texto aí é exclusivo para os pastores. Porque veja o que está dizendo aí. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Isso. Olhem para vocês e para o rebanho aos seus cuidados. Está sob o cuidado de vocês. Entregue aos seus cuidados. Cuidem. Isso. É o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados. Tá? Como pastores da igreja de Deus. Ou seja, aqueles que estão sob a nossa guarda, nossa tutela, não são nossos, não estão presos a nós necessariamente. Não fazem aquilo que nós queremos fazer. Esse é o primeiro aspecto que a gente pode levantar. Então, aqui, concordo com o senhor Antônio. De fato, ele está direcionando essa palavra aos líderes das igrejas. Tá? Só de repente, pastor, se o Antônio só pode, sim, por favor, eu sou totalmente falho. Aqui é uma opinião como um membro normal, como vocês. Eu não estudei o texto, o pastor que está passando ele, então eu estou aqui para, de fato, dizer o que eu penso, né? Por favor, não se sinta com medo de me contrapor. Faça isso, por gentileza, eu estou aprendendo também. Isso é o gostoso da nossa sala, seu Antônio. Isso que é gostoso da nossa sala. Você é mais novo do que nós, né, Magno? Isso também. Gosto do Marler por isso. Ele não usa de arrogância o fato de ser teólogo, né, coisa assim, mas como aprendiz da palavra de Deus, ele ouve atentamente tudo aquilo que a gente pode repassar para ele. E isso é gostoso em nossa sala, porque cada um de nós tem a sua experiência, cada um de nós pode olhar o texto e trazer aquilo com reflexões particulares, e nós, pastores, né, aquele que estiver conduzindo, no caso hoje eu, vão fazer a moderação aqui também. Né? Mas aqui ele está apontando a palavra para os líderes, não necessariamente pastores, não existia necessariamente esse termo, né? Mas eram os presbíteros, os líderes religiosos da igreja cristã, que tinham esse papel de olhar com carinho pelos membros, né? Pelos demais membros, como rebanho do Senhor, rebanho do Espírito Santo entregue a eles. Então, aqui começa com esse texto fazer uma distinção, uma distinção entre os sacerdotes, né, como nós falamos, os sacerdotes de modo geral, onde estão todos os cristãos, como servos do Senhor e mediadores entre Deus e a comunidade local onde estão inseridos. Tá? Nós passamos de uma função meramente, talvez, ilustrativa, de ser, eu sou só rebanho, né? Eu sou só rebanho. Não.
O Senhor entrega em nossas mãos uma responsabilidade, um propósito, como nós ouvimos há pouco no texto de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2. Né? 1 Pedro, capítulo 2. Então, nós temos uma responsabilidade como cidadãos do reino do Senhor. Mas, e eu depois no final vou voltar para a questão da vocação. Mas, no meio de nós, no meio do rebanho, no meio desse grupo de sacerdotes, o Senhor também destaca, né, e chama alguns para serem pastores. E detalhe, gente, olha aqui, para ressaltar esse aspecto, né, do santo ministério, que é o que está tocando lá na nossa tese. Né? O santo ministério, de fato, ele é um chamado do meio dos chamados. Tá? Um pastor, um líder religioso cristão, sério, ele nunca se lança por si só. Ninguém se nomeia pastor, né? Mas ele é alguém tirado do meio dos sacerdotes, né? o santo povo do Senhor, né? Preparado e colocado numa função específica de cuidador. Tá? Ele é cuidador das almas, ele é cuidador das vidas daqueles que são o povo separado de Deus, o santo rebanho. Esse conceito inicial de vocação que os textos querem trazer para nós. Pastor, sim. De novo, agradecer o seu Antônio, e eu vim olhar aqui na Bíblia de Estudo da Reforma, e aí ela fala como bispos, né? Algo de bispos, e daí realmente, seu Antônio, muito obrigado. Que toda vez que o termo bispo ou presbítero é usado no Novo Testamento, é usado especificamente para falar do ministério pastoral e não de outra coisa qualquer. Obrigado, seu Antônio. Viu? Tamo junto. É isso aí. Mais um texto para a gente dar uma olhada aqui nessa, né, aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, Hebreus 13, 17. Beto ou Soraya poderiam ler para nós? Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas, se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Olhando num primeiro momento para... a Jéssica olhando todo mundo na tela? Acho que você escolheu... Marca lá, Jéssica. Marca lá, por favor, a minha tela. Está lá a Igreja Luterana, que aí ela vai ficar em destaque para você, ela vai ressaltar para você. A minha tela, vocês estão vendo aí, tá um cantinho no cantinho. Estou aparecendo lá no cantinho e acho que é a internet. Tá. Tentar marcar o link lá onde eu estou aparecendo, que ele, em condições normais, ele vai ficar como tela principal para você. Aí aparece tudo isso. Bom. Agora deu certo. Ai, que bom, que bom. Obrigada. Olhando para esse texto aqui, gente, o que parece para vocês, Beto, Soraya, quando diz assim, obedeçam aos líderes, né? Pois isso, no final está dizendo, né, vai trazer um benefício. Né? Como é que vocês enxergam esse texto? Não sei não, pastor. Complicado. Alguém gostaria de ajudar o Beto? Soraya? Pastor, eu acredito que, assim, não é questão de obedecer, seguir ordens, mas, assim, se o pastor, né, te direcionar para algo que é benéfico para você, né, para sua vida espiritual,
você tenta, da melhor forma possível, você seguir aquilo ali, né? Porque eu entendo que jamais um pastor um líder seu vai querer que você se saia do caminho, né? Geralmente, pelo menos a maioria dos pastores está nesse intuito de aconselhar, de abrir os olhos da pessoa, para a pessoa não se desviar do caminho, né? Isso. Muito bem, Soraya. Então, perdão, Soraya, Viviane. Viviane, muito bem colocado. A ideia de obedecer aos líderes, tá? E seguir as suas ordens não é uma ordem autocrática, uma coisa que ele faz por interesse próprio, tá? Uma coisa que alguém faz no sentido de manipular, de colocar cabrestos sobre o rebanho do Senhor como se fosse o seu próprio rebanho. Está aqui já a palavra de alerta. Versículo 28. Tá? O rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados. Tá? Pastores da igreja. Foi quem comprou? Quem comprou? O Espírito Santo, o próprio Deus comprou, por meio do sangue do Filho. Tá? Então, o rebanho, a igreja, vocês, cada um de nós, né? Somos rebanho do Senhor, pagos com alto preço. Não foi com eu sempre falo isso, não foi com um acordo, uma caneta sentada numa sala, né? Com quem assistiu lá Crônicas de Nárnia, né? Acontece naquela história lá da primeira parte do filme, né? Não é um acordo de caneta, uma sessão diplomática, não. Foi com sangue, né? O sangue precioso de Cristo. E aí aqui ele acrescenta, né? Esses aqui, já vou colocar. Os vossos líderes cuidam para que as necessidades de vocês, né? Eles cuidam e sabem que vão prestar contas disso a Deus. Gente, nós estamos passando por uma fase... Pastor, Oi? pastor, Pois não. Mas tem líderes e líderes, né? Porque tem uns que nem minha prima. Minha prima foi para uma igreja e um pastor falou um negócio para ela e ela chegou em casa desesperada e ela já tinha depressão, chegou em casa e botou fogo no corpo. Então, acho que tem líderes e líderes, né? Correto, Beto. Correto. Pastor, sim. Antes talvez de continuar, aí eu gostaria de uma opinião pessoal sua, né? Se vocês obedecerem, eles farão um trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza. O senhor acredita ou o senhor acha que para acontecer de que a congregação ajude o pastor, seja uma congregação muito receptiva, ajude ele nas necessidades, como por exemplo, obviamente nós dois louvamos pelos nossos membros, que são pessoas que nos ajudam diariamente em todas as nossas necessidades. Por exemplo disso, o Luiz estava aqui hoje fazendo as coisas, fez as coisas, o Beto, a Soraya estão lá ajudando na igreja, todo mundo. Se eu citar nomes fica até chato, porque é muita gente ajudando. E a gente tem alegria em trabalhar por essas pessoas, porque eles também estão ajudando. Mas, é igual o Beto falou, acho que isso só pode acontecer se nós trabalharmos bem para eles e tratarmos eles bem. Ou não, só acho que não, tem que partir dos membros para daí a gente trabalhar bem. Eu, particularmente, acho que isso começa em nós. Não sei se você, de repente, está entendendo o que eu quero dizer, mas eu acho que isso começa em nós e não nos membros, diferente do que traz o texto aqui. O texto parece que ele traz uma coisa de que tem que vir dos membros para ir acontecer. Mas eu acredito que tem que ser o contrário. Não sei, isso, não é? Como é que funciona? Bom, o texto nos coloca que nós, acima de tudo, estamos a serviço, né, de um Senhor comum, é Deus. Tá? Nisso, não é pastor que está acima do membro, no sentido autoritário, autocrático, primeiro aspecto. Nem por outro lado, porque é a igreja que oferta para a subsistência do pastor, o pastor que está a serviço como um empregado da congregação. Quero me fazer entender aí, entendeu?
Em alguns lugares e culturas, também aqui eu toco o dedo na ferida da nossa própria igreja, há pessoas que se sentem com reis na barriga e que tratam e abordam o pastor e o ministério como se fosse um servidor público, um serviço público que está a serviço para ele e que tem que fazer tudo o que ele quer. E que não pode tocar nas feridas, nos seus egos, no seu ego, nas questões preciosas, ainda que isso esteja em desacordo com a palavra. Porque né? E aí, quando acontece, nos lugares onde isso acontece, geralmente as pessoas, se têm condições, né, o que Jesus falou, né, o jovem rico conhecia a palavra, mas não tinha verdadeiro temor do Senhor. Tá? Aqui o texto está nos apontando para o verdadeiro temor do Senhor. Como assim? Se nós todos temos o mesmo Senhor, e aqui o pastor, como figura de autoridade, ele faz o seu trabalho e até mesmo as orientações e a admoestação e até mesmo o alerta. Tá? O alerta. Você está caminhando para o perigo, você está caminhando para a morte, você está caminhando para dores e choro e sofrimento para a tua vida. O pastor tem que ter essa liberdade de poder falar isso com a pessoa, sem o medo de ser mal interpretado, se ele faz isso a partir da palavra de Deus e com o compromisso para o qual ele é chamado. Claro que o Beto está falando, tem pessoas que usam mal o poder. Quem assistiu o filme, o Livro de Eli, né? Quem viu o filme O Livro de Eli, fica a dica, quem não viu possa vê-lo, mas já passou, está nas redes, né, nas redes sociais, também na televisão, rede aberta, mas o Livro de Eli mostra assim, que a Bíblia e aquele que detivesse o conhecimento da Bíblia, né, mal intencionado, pensava que poderia dominar todas as pessoas. Tá? Quem detém a Bíblia detém o poder para domínio sobre todos os outros, porque é o livro dos livros. Né? Essa visão que está colocada ali no filme, já vou passar a palavra, São Antônio, ela é muito comum. Né? E às vezes leva pessoas a não participarem da igreja por pensarem de maneira semelhante. Ou seja, aquele que está lá, ele é um como eu. Como que ele ousa se levantar diante de mim ou me acusar ou me apontar o dedo? Né? O texto está colocando aqui que diante do Senhor temos, sim, papéis e responsabilidades. O pastor, ele é alguém que tem um chamado, uma função, um ofício de estar alerta e atento e interceder diante de Deus pela igreja, pelas pessoas que estão sob o seu cuidado, né? E a gente trabalha, e aqui você está vendo isso, não apenas de mim, mas dos colegas pastores do distrito, né? Que a gente trabalha em mútua cooperação. Isso é que o texto está apontando. No temor do Senhor, aqueles que estão sob a guarda do pastor o obedecem, não porque ele é alguém que tem um poder especial, mas porque ele está com uma responsabilidade especial de velar pelas suas almas, como alguém que vai prestar conta ao dono do rebanho. Seu Antônio? Pois não? Não, eu entendo que essa recitação dessa palavra é com os membros com referência aos seus líderes. Da nossa obediência, a pessoa tem uma pessoa espiritual, todos nós somos, mas tem uma pessoa que, como está dizendo aqui o versículo, que obedeça às suas ordens. Essas ordens não é ordem, digamos assim, literalmente aqui para nós, ordens espirituais, os ensinamentos, para nós obedecermos. Sim. Na verdade, daqueles que, na verdade, são pastores. Não como um desses do que o Beto se referiu, que não só é eles, é inúmeros, que hoje em dia são assim, se prevalece de um título chamado pastor e começa a dar ordem sobre as pessoas, falar A e B, todo avesso do que diz a palavra, e as pessoas colocam aquilo na cabeça. Tem aquele senhor ou senhora como um verdadeiro homem de Deus, como na verdade não é,
e atrapalha a vida das pessoas. Porque, infelizmente, as pessoas também se deixam se ir, como que diz um provérbio popular, comendo todo tipo de grama seca que alguém dá para eles. Sim, muito bem colocado, Sr. Antônio. E aqui, voltando só à questão do Beto, que é muito séria e comum nos nossos dias de fato, um alerta para nós. Um alerta que também pode, em algum momento, Mayra, e aí vem para mim e para você, né? Nós também não somos detentores de todo o conhecimento. Você acabou de dar um exemplo hoje aqui, muito, muito bonito de humildade e reconhecimento diante do seu Antônio. Nós não somos detentores de todo o conhecimento, tá? Nem de todas as informações. Tá? Por isso é importante que, como diz o texto, haja essa cooperação. Se o teu pastor se sente livre à vontade, né, e em segurança de te dar uma palavra de alerta, de te dar uma palavra de orientação, de admoestação e até mesmo um incentivo, né, porque é alguém que você confia, e não confiar cegamente, gente. É confiar sob a autoridade e o preceito bíblico. É o preceito bíblico. Se um pastor está me dando uma ordem para que, por exemplo, assim, você tem que tirar todos os seus bens, né, porque o maior é a bênção, né, do Senhor para aqueles que ofertam com maior sacrifício. Onde está isso? Né? Onde está isso? Então, são textos distorcidos, teologias distorcidas que estão sendo jogadas ao vento. Então, quando alguém de vocês, em algum momento, eu ou Mailer, né, como pastores, tivermos que chegar e chamar a atenção, fazer uma palavra de advertência, de admoestação, pastor, eu recebo essa palavra, me mostra onde. Me mostra de onde está tirando isso, me mostra por que razão o senhor está me abordando dessa maneira. Né? Não que eu quero agora confrontar, vou afrontar o senhor, não, mas eu quero aprender com o senhor junto à palavra. Vou obedecer como alguém que está obedecendo ao Senhor Deus. E olho para ti como o seu servo, né? O seu mediador. Então, isso que é importante a gente trabalhar. É assim que nós buscamos fazer em nossa igreja. Né? Quando eu puxei antes, eu vou dar a palavra, Antônio. Quando nós puxamos antes, é uma coisa que nós estamos fazendo como igreja, em Duque de Caxias especialmente, que é revisitar e atualizar o cadastro de membros da congregação, das congregações. Né? Como que nós viemos já há alguns anos buscando, visitando, orientando, até que nós compusemos então essa carta que estamos enviando para algumas famílias, né? Qual é o intuito disso tudo? Antes da gente chegar lá e simplesmente tirar ou fazer um control, né, um control del lá do hall de membros, nós entendemos a responsabilidade que está por trás de tudo isso. E quando o pastor chega assim, olha, meu irmão, eu estou preocupado com você, né, e você ainda é membro dessa igreja, você ainda se sente membro dessa igreja, você quer continuar como membro dessa igreja de Cristo? Né? Isso é uma palavra que quem me acompanha nas reuniões sabe do quanto me incomoda ter que chegar lá e simplesmente mandar arriscar o nome de alguém do hall dos membros da igreja. Porque é uma responsabilidade que eu, enquanto pastor, tenho que prestar. É oração, é compromisso, é ir atrás. Né? Então, esse lado é extremamente sério e de temor que nós precisamos tomar diante de Deus e a igreja, a liderança como um todo. Aqui não cabe apenas ao pastor, mas a liderança da igreja como um todo. Tá? E aquele que é, digamos, admoestado, já falei isso para vocês, olha, meu irmão, tirar o teu nome do livro, né, é dizer que você confessar diante de Deus que você não quer estar com ele e que você quer seguir a tua vida longe do Senhor. É isso. Né? De fato, a gente às vezes não tem o poder de chamar, de sacudir e botar para dentro de novo. Né? Mas a vontade dá, a gente não consegue, mas a vontade dá, de chamar, sacoalhar e botar para dentro de novo, que a gente está vendo, e muitas vezes os riscos e os perigos que esse afastamento da comunhão, esse afastamento da ceia, do convívio na igreja, pode trazer sobre a vida dessas pessoas, dessas famílias. Né? Seu Antônio, pois não? Oi. Não, deve ser, tem um versículo aqui na Palavra de Deus, no 9 de Coríntios, 1 Coríntios, deve ser aquela que tem pessoas que se prevalecem disso aqui,
e não lê o contexto abaixo, aí surrupia palavra grosseira minha mesmo, que eu deveria ser da roça, é, surrupia o bolso dos membros, porque Sim. não lê os contextos que diz assim, ó, lembre disto, que quem planta pouco, colhe em pouco. Sim. A ilustração que Paulo fala. Sim. Então, aí eles ficam só nesse contexto, só nesse texto, mas não lê o 7 em diante, que diz assim, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu o seu coração. Eles leem só um versículo e se amarram nisso aí e incute na cabeça dos membros só aquilo ali, e não anda mais com a Bíblia, entendeu? Uhum. Aí as pessoas que não conhecem caem na ladainha deles e vai embora. E outras vezes, né, seu Antônio, são preguiçosos também, não vão ler, né? O senhor lê, né? Sim. O senhor lê. Você Eu já vejo pegou e leu a continuidade, mas tem gente que não, ouve, então é verdade, não vou ler a Bíblia não, porque a letra é pequena, não tem figurinha. Mas devido a eu ter apanhado muito, né? Isso Eu aí. apanhei muito, aí aprendi a ler, Isso aí. estudar. Isso mesmo. Tá? Esse é um grande incentivo desse nosso momento de estudo bíblico aqui também, gente. Eu tenho experiência própria. Tá? Então, a ideia de obedecer aos líderes, tá? Essa obediência ao líder, primeiro ponto, não é uma obediência cega, é uma obediência no temor do Senhor. Porque aquele que fala contigo, fala a partir da responsabilidade dele também como um servo no temor do Senhor. Tá? Quando um pastor, quando um líder, ele está fora da palavra do Senhor, quando ele está fora desse lugar, por isso nós estamos aqui também lembrando, fazendo a crítica, né? A igreja, como admoestação fraterna que Paulo fala e ensina, né? Deve trazer essa palavra também de alerta ao líder. Ele não é Deus, ele fala em nome de Deus, por isso uma responsabilidade enorme quando eu, o Mailer, ou pastores, ou líderes, nós trazemos uma mensagem, trazemos um alerta, trazemos uma admoestação. Porque a gente deve fazer isso não por autoritarismo, mas como alguém que tem um ofício de responsabilidade para prestar contas a Deus. Então, esse é o propósito. Nesse cuidado mútuo de obediência, de atenção, né, de olhar para a Escritura e a própria vida. Né? Às vezes a gente está seguindo um caminho tão frenético, tão obstinado, que a gente não se dá conta. Nosso senso crítico fica anestesiado. A gente precisa de uma voz externa para assim, será que é o melhor caminho? É seguro esse caminho para onde você está indo? Vamos ouvir o que Deus nos tem a alertar. E aí sim a gente botar o pé no breque, né? Parar, sentar um pouco, refletir o que estamos fazendo ou que decisões estamos tomando. E aí junto com o pastor, com o líder, né? Na igreja, no seio da igreja, olha o aspecto bom que está trazendo o texto como final. Né? Se vocês fizerem isso, o pastor faz o trabalho com alegria, lógico, como a Ayla já colocou. Se eu estou trabalhando no meio de um grupo de pessoas que tem esse amor, esse apego e compromisso com a palavra de Deus, a gente faz com alegria. A gente se desdobra. Se dedica mais. Não é? Se dedica mais. Porque você sente que o seu trabalho está frutificando. Mas, o outro lado, se vocês não obedeceram, ou seja, se aquilo que é falado não é tomado como palavra de autoridade, é mais um. Né? É mais um. Então, lembra o que aconteceu quando os discípulos foram enviados por Jesus na missão dos 70, chegaram na cidade, falaram de Jesus, diz o quê? Se vocês chegarem numa cidade, numa casa, falarem do evangelho e eles não ouvirem, sacudam as sandálias dos pés. Segue em frente. Mas dá uma tristeza no coração daqueles que estão como líderes. Por quê? Porque a gente sabe pelo estudo da palavra que existem apenas dois caminhos, com ou sem Cristo. E isso dá tristeza no coração. Quando a gente fala, a gente chora, a gente ora, a gente caminha, a gente vai atrás, né, e a pessoa continua obstinada
um caminho de perdição. Tá? Isso não ajudará vocês em nada, é isso que está dizendo claro. Ou seja, vocês não têm benefício nenhum em ser rebeldes, em ser obstinados para o mal e para a desobediência. É esse aspecto. Tá? Pastor, pois não. Vou aproveitar a oportunidade. Parece engraçado, mas enquanto eu estava falando aquela hora, o meu celular começou a tocar desesperadamente aqui, um monte de mensagem, eu não sabia o que era, e eu tomei a liberdade de abrir o telefone aqui e ver o que estava acontecendo. E eu pedi autorização para falar o que eu vou falar agora, né? Um colega meu falou que hoje ele está trabalhando sozinho, ele basicamente como eu, assim, obviamente você está muito mais presente do que o pastor dele que se aposentou. Acho que eu contei esse caso do pastor que estava para se aposentar lá e se aposentou mesmo, deixou ele sozinho. E aí ele não tem uma presença de um pastor, assim, fisicamente, tanto quanto eu tenho em você, por exemplo. E aí o conselheiro, né, falou para ele, olha, você às vezes vai precisar tomar decisões. Se elas forem erradas, eu tô aqui para corrigir, eu tô aqui para te ajudar, mas faça, né? Às vezes eu não posso estar com você. É a mesma coisa que você fala comigo, às vezes eu não posso estar com você. Então, outra hora eu vou, se acontecer alguma coisa, eu vou lá e corrijo a situação. E aí ele falou que foi advertir um membro por uma atitude errada dele, né? E aí o membro xingou ele de todos os modos possíveis e disse que iria sair da igreja por causa daquilo. E, sinceramente, eu não vou citar o que que aconteceu, obviamente, né? Mas não era algo para isso, era algo só para, de fato, ouvir. Poxa, pastor, verdade, né? Realmente eu não tinha me tocado por essa situação. E aí, quando o senhor falou, parece que caiu como uma luva, sabe? Quanta dificuldade, eu falo como um membro mesmo, né? Quanto eu tinha dificuldade de ouvir o meu pastor falar quando eu tinha fazer alguma coisa. E a gente nota o quanto isso é problemático às vezes. Ninguém que está aqui, né? Nenhum de nós, nem eu, nem o pastor Écio, nem qualquer outro pastor, para querer o mal de ninguém. A gente quer que corrija a vida, que viva uma vida decente, uma vida casta, conforme os preceitos de Deus. Então, às vezes, quando a gente chama atenção, a gente quer chamar atenção para algo que de fato está errado. Não é simplesmente por chamar atenção. Ninguém tem, igual eu falei com o pastor, quando eu tenho que chamar a atenção de alguém por algo, como aconteceu em algum momento, eu fiquei mal, porque é ruim fazer isso. A gente não quer fazer isso, mas a gente precisa divertir. Então, membros, vocês que nos assistem e vocês que estão na sala, a gente não chama atenção quando precisa por simples prazer. É porque realmente a coisa precisa ser corrigida. Não nos levem a mal. Perdoem, a gente falha. Se a gente falhar, a gente vai reconhecer isso. Mas façam como o pastor falou anteriormente. Olha, pastor, realmente eu estou errado, mas me mostra na palavra de Deus onde eu estou errado para, de repente, eu corrigir, né? Não com sentimento soberbo, mas quem de fato está olhando para o seu pecado e entende que precisa corrigir a sua vida, né? E leva isso a sério, né? Isso é importante. Percebe, como eu falei do Mário, esses exemplos são muito comuns, as situações são muito comuns. E por que isso, gente? Porque o danado do pecado, né? O danado do pecado, ele é bom, né? O pecado é bom, já diz a própria Escritura, né? Da nossa natureza. Fala, Viviane. Mas é igual, tem um hino que fala que a gente tem que ter uma vida pura, sadia e cristã, né? Isso! Pura, sadia e cristã. Exatamente. Tipo, igual eu falei antes, jamais que o pastor vai querer um mal de uma pessoa, né? Existem situações que membros não quer estar com a razão, né? Então não estou certa, eu vou sair da igreja. Fazer o quê, né? Nem Jesus Cristo, que não teve pecado nenhum, não agradou a todos. Mas nisso aí, Viviane, enquanto pessoas, a gente, como pessoa, pastor, né, estagiário especialmente, né, estagiário nessa situação, ele fica sentindo que, nossa, o que eu vim fazer aqui? Ao invés de construir, eu estou diminuindo. Né? Essa pessoa vai embora da igreja e agora? Há uma pressão social muito grande. E ele não é o pastor, né? Talvez ele não é o pastor já formado e tal. Então,
são pessoas que sofrem, enquanto seres humanos, pressões institucionais, sociais, que são grandes também, né? E essa maturidade para lidar com isso ela é urgente e necessária. Aí entra um importante papel da liderança da igreja, tá? Ninguém gosta de ralhar com ninguém, né? Aí, geralmente, quando o assunto é chato, tem que ir lá chamar a atenção, demonstrar, o presidente da congregação ou a liderança da congregação fala assim: pastor, vai lá o senhor. É assim? Porque ninguém gosta de ser o chato, ninguém gosta de ser aquele que vai lá para puxar a orelha, para chamar a atenção. Aí manda o pastor ou manda o estagiário, né? Como é o caso dessa história que a gente está ilustrando, né? E aí ele vai... Nessa hora é que o senhor falou, não tem uma liderança? Então eu acho assim, todos têm que tomar a sua responsabilidade, que é assumir um cargo na igreja, né? E resolverem junto, não jogar a bucha no colo do pastor e largar de mão, né? Isso, né? Todo mundo assumiu uma responsabilidade de ser líder, de fazer parte da liderança, então você tem que arcar com o que você assumiu. Isso, e aqui o que está dizendo no nosso texto é a ideia de que vocês, que o conjunto, né? Nisso, quem ganha é o corpo de Cristo. Vocês também são beneficiados, né? O pastor vai sentir que ele não está indo sozinho, ele vai sentir que, por exemplo, se ele for contrariado, e o pastor não leva isso para o pessoal, né? Está no âmbito da rejeição, do confronto com o pecado, que diz a Bíblia, né? Nós somos, por naturezas, tendenciosos ao pecado. Lutero vai dizer assim, olha, para fazer a vontade de Deus eu preciso afogar todo dia, né, matar um dentro de mim, é o velho homem. Para viver isso que você acabou de dizer, né, uma vida pura, sadia e cristã, eu tenho que afogar o velho homem em mim. E isso significa, muitas vezes, frustrar a minha velha natureza, frustrar os meus desejos mais carnais. Tá? E por isso eu falei assim, o danado do pecado é bom e a pessoa está lá no meio se lambuzando, ainda vem cortar a graça dele, como veio esse colega, né, para chamar a atenção. Então, a gente precisa estar atento, porque hoje talvez é com esse colega que está acontecendo, amanhã talvez seja com um de nós. E importante hoje, nesse momento de reflexão, né, que graças a Deus todos que estão aqui estão numa situação confortável, no sentido, né, de controle de vida e valorizando a palavra. Isso a gente precisa estar atento, porque no momento de fragilidade, de fraqueza, de tropeço, alguém vier nos alertar, a gente fala, opa, o pastor está me chamando atenção, peraí. Ele ensinou, eu lembro, eu guardei, eu anotei no meu caderninho. Senta comigo, pastor. Né? E a liderança? O pastor está indo chamar a atenção do Zé. O Zé tem, né, tem um pavio curto, o Zé é meio obstinado, é cabeça dura. Vamos orar pelo pastor? Vamos junto com o pastor? Né? Vamos fazer uma corrente aqui de apoio ao pastor nesse assunto, porque o Zé é importante junto de nós. Ele é importante no reino de Deus, né? No plano de Deus. E nesse momento o Zé está precisando de socorro, né? Como um puxão de orelha, como um alerta, como uma presença. Né? Isso é importante. Tá? É um trabalho conjunto. Tá? Todo mundo sai beneficiado. Podemos avançar? Mas é só para encerrar, mais um ponto de vista. Mas é o que eu estava falando. As pessoas também, pastor, têm que aprender a reconhecer os seus erros. Só que hoje em dia, você vê que tem muita gente que fala assim, eu vou procurar uma igreja que eu goste. A igreja não é para gente gostar, né? A igreja, o culto de adoração é para Deus. A gente está ali para adorar a Deus, tem que agradar a Deus. Não, tudo bem, a gente tem que se sentir bem, a gente tem que gostar da palavra, né? Mas eu acho que assim, você absorvendo principalmente a palavra, você teve um alimento maravilhoso para a alma, para o espírito, né? No demais, né? Você não vai para a igreja para poder ficar olhando o que está certo, o que está errado. Você tem que olhar para a mensagem que está sendo pregada na hora, né? As demais coisas, igual na Bíblia diz, as demais coisas serão acrescentadas. Então, a gente tem que pensar assim, até para a igreja, para as situações da vida, né? Você traz, é importante a gente ressaltar, Viviane, só para seguir em frente, então, quando você diz assim, eu vou para a igreja, vou procurar a igreja, né, a igreja do meu ideal, a igreja que eu vou me agradar, né? Então, muitas vezes... E aqui na cidade grande nós temos isso, né, porque há uma diversidade enorme de igrejas.
como já falamos, né, pastores e pastores, né, e pessoas que assumem a Bíblia na mão e começam a falar, e não sem necessariamente ter um estudo, um comprometimento com aquilo que está sendo dito, né? E aqueles que estão procurando igreja dessa maneira, muitas vezes saem batendo de porta em porta como alguém que vai no mercado. Eu vou no mercado do Zé, vou procurar carne, lá a carne está caro, na carne não me agrada. Não, eu vou no outro, vou na outra. Então, muitas pessoas estão fazendo das igrejas uma agência de serviço espiritual. Tá? Que eu vou ficar para ver o que está saindo ali, como o Mailer colocou, vai massagear o meu ego. Tem que falar coisa que eu goste, né? Tem que falar coisa que eu queira necessariamente ouvir. Ah, não, começou a apertar meu calo, tchau. Né? Desse jeito. Então cada um está se sentindo como um cliente num restaurante, que ele olha o cardápio, se lhe agrada ele fica e come, então ele é servido, né? Ele é servido. Se ele não se agradou, ele se levanta e vai para um outro restaurante. Vou buscar um outro tipo de serviço. Né? E não é como aquela pessoa que está ali também comprometido. Eu tenho uma parte, porque agora vem o próximo versículo. Né? Eu também tenho dons. Fui chamado para ser alguém que contribui. Estou chamado para ser alguém que mete a mão na massa. Né? Não fico apenas aguardando o filé mignon. E quando tem osso, não estou gostando do osso. Né? Isso dá trabalho. Lavar os pratos, eu adoro comer, mas lavar os pratos não é comigo. Né? Então, a gente, como membros da igreja, do corpo de Cristo, ao mesmo tempo que nós somos atendidos, nós também precisamos fazer nossa parte, porque nós compomos um mesmo corpo. Imagina, é o que acontece com o câncer, por exemplo. A gente vai falar de corpo mais à frente. Né? A célula que ela quer ser servida, ela começa a se multiplicar porque ela se sente como melhor do que os outros e começa a brigar com os próprios, as próprias células do próprio corpo. Ela se sente ali diferente, né? Tem a multiplicação, está desordenado, está desorientado. E aí causa o quê? Causa um malefício, um prejuízo, um sofrimento para o corpo todo. E aí agora vem Efésios 4, 11 e 12. Né? Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele quem? Quem é que deu dons às pessoas? O pastor? Não, né? Deus. O Espírito Santo, Deus, né? Foi Deus quem deu dons às pessoas. Escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Tá? Ele fez isso, e aqui que eu marquei a importância aí para mim. Então, primeiro aspecto que ele mostra a diversidade de habilidades. Por que alguém é pastor e não é profeta? Por que alguém é o apóstolo e não é o mestre da igreja? Né? Por quê? Porque existem habilidades, como a gente falou no início, né? Habilidades diferentes. E aqui ele está apontando para dentro da igreja, Efésios está falando disso dentro da igreja, o serviço dentro da igreja. Nós entendemos que o chamado não é algo que se limite à igreja, mas está ligado ao reino de Deus. Qual diferença faz isso? Né? Qual a diferença entre igreja e reino de Deus? Malha, estaria pronto para falar sobre isso? Eu voltei no meio do negócio, mas pode repetir, por favor? Não tudo, né? Não, tudo bem. Só que eu falei aqui que Deus dá diversidade de dons. Né? Embora Efésios 4 aponte para o serviço dentro da igreja, no templo, né? Aqui na mútua, na comunhão, o chamado e vocação cristã não é algo que se limite à igreja, mas é direcionado para o reino de Deus. E aí eu fiz a pergunta, se você, né, poderia responder do grupo todo, a diferença entre igreja e reino de Deus. Nossa Senhora, aí você me pegou com as calças na mão. Diferença entre igreja e reino de Deus. Eu não sei se eu te daria a resposta correta, eu posso arriscar. Não, só se você está pronto. Se não estiver pronto, não tem problema não. Estou puxando agora de improviso mesmo para você. É que eu entendo a igreja como algo aqui na terra, algo que está aqui, algo deste mundo. E o reino de Deus, algo espiritual, algo que está fora daqui, né? De repente eu estou interpretando isso a partir da entrada triunfal de Jesus, né? O meu reino não é deste mundo. Se ele fosse deste mundo, certamente os meus servos agiriam por mim.
Eu não sei. Seria isso? Tá. Não seria essa a resposta que eu estou pensando. Mas o conceito que eu falo é de igreja enquanto o povo, e aqui a gente entende. Igreja é os cristãos, né? O grupo dos cristãos. Esse povo é a igreja, o que confessa a fé no Senhor. Tá? Então, esse povo é a igreja, tem uma identidade. Quando se fala do serviço dentro da igreja, é na mútua colaboração nesse corpo, dessas pessoas. Tá? Isso é a igreja servindo a igreja, no sentido de cuidar uns dos outros, fazer com que, por exemplo, o nosso templo, com que as pessoas que fazem parte da nossa comunhão estejam bem, estejam acolhidas, estejam bem amparadas, com instrução, com suporte espiritual. Então, a igreja alimentando a própria igreja. Esse é o primeiro ponto. Tá? A igreja é essa assembleia, é o grupo de cristãos batizados que pertencem a uma congregação, é o grupo de cristãos batizados em toda a terra. Tá? Esse povo existe para servir só a si mesmo? Não. Esse povo existe para servir no reino de Deus. O que é o reino de Deus? É onde Deus está atuando. Onde a igreja sai. Esse povo é chamado para servir onde? Para si mesmo? Retroalimentação? Não. Para servir como porta-voz, como sacerdote para o mundo. Essa distinção entre igreja e mundo. Né? O reino de Deus é onde a igreja está atuando. Onde nós estamos servindo, né? Fora desse sentido de nós mesmos. Assim, de eu cuidar do Beto cuidar do Mailer, né? Mas agora a gente vai fazer reino de Deus. O Mailer e o Beto vão cuidar do estranho. Eles vão ser bons cristãos, uma igreja verdadeira. O Beto, por exemplo, na função dele lá do trabalho. Né? O Mailer, quando sai na rua e encontra com um estranho que está passando por uma necessidade e ele cumprimenta, ele fala, aquele rapaz lá tem um jeito diferente, ele é aberto, ele é sorridente, né? Ele acolhe. Então, isso é você servir como igreja no reino de Deus. Está servindo no mundo onde a igreja está atuando em nome do Senhor. Se eu estou servindo, atuando em nome do Senhor, né, ali o reino de Deus está presente, através de mim, da minha ação. Tá? Então, é essa distinção que eu estou colocando. Então, o primeiro aspecto de uma diversidade de dons, que são dados de acordo com as capacidades, as particularidades de cada um. Segundo, 12. Ele fez isso para preparar o povo para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Ou seja, Deus concede dons, Deus escolhe, chama e dá habilidades para botar esse seu povo no serviço no mundo, no amor cristão, ser cristão, a pandemia. A gente está vendo o quê? Quantos médicos, profissionais de saúde, não apenas eles, mas vou usar esse exemplo, dos profissionais de saúde, que estão muitas vezes se desdobrando em horas e horas de trabalho, tá? E fazem isso não apenas pelo salário. Tem aqueles que fazem só pelo salário? Tem. Né? Mas o que é a vocação? É quando eu falei que ela não está presa, amarrada à profissão. Quando um profissional de saúde, estando lá com seu paciente, com seu cliente, ele oferece mais do que apenas aquilo que está na prescrição, no protocolo. Ele oferece o que? Presença, cuidado, atenção. Tá? Ele olha para aquele que está ali como seu paciente, como alguém que está sofrendo, que precisa de ser reconhecido como um ser humano, numa condição de fragilidade. Tá? É essa condição que é vocação. Você olha para aquele médico e fala assim, você tem 2 médicos à tua frente, um cuida de você igual o protocolo. Ok, cumpriu o protocolo. Né? O outro vem e te pergunta o teu nome, ele te pergunta se você está sentindo alguma coisa, ele te toca. Né? Nossa, aquele médico, aquela médica, aquela enfermeira, aquele enfermeiro, né? Aquele profissional de saúde me olhou com atenção, eu me senti valorizado. Ele está servindo, né? Como cristão, ele está servindo isso. Não é por desapego, mas é uma questão que ele sabe que o que ele faz em nome do Senhor e para a glória do Senhor. Deus está construindo o seu reino. Me fiz entender? Não ser frio, né, pastor? Não, é isso. Se importar com o outro, é isso. Isso, exatamente. Tá? E eu faço enquanto pessoa, enquanto profissional, de qualquer área, gente. Estou lembrando os médicos, qualquer área. Tá? Sou administrador. Lutero fala sobre isso.
as nossas vocações, quando ele fala da tábua dos deveres, né? As diversas ocupações profissionais. Ser mãe, por exemplo, ser pai, por exemplo. Tem mulher que gera filhos e tem mulher que é mãe, ainda que não consiga gerar filhos. Me fiz entender? Eu entendi, pastor. Ah. Tá? Dona Rosária, seu Jadir, vocês estão quietinhos? Vocês estão entendendo tudo? Tudinho, pastor. Então tá bom. Mailer, consegui esclarecer para ti, meu irmão? Positivo, meu irmão. Muito obrigado, viu? Se não é Muito você bem. na minha vida, eu não sei como é que ia ser as coisas, não. Nossa vida, para. Se puxar mais, machuca. Vamos Que lá. declaração. Nossa, você viu? Eu falo isso pra ele toda semana, Jéssica. Ele fica com essa coisa de que não sei o que lá, mas ele sabe que é verdade. Gente, com isso nós chegamos aqui à parte final do nosso estudo, né? Vamos voltar então só para a gente lembrar, diante de todos esses textos que nós vimos, qual é a tese que nós estamos apresentando, né? 89, sobre vocações. Tensionamos a continuar fortalecendo nossa compreensão sobre a vocação. A vocação é esse chamado. E as múltiplas vocações. Ou seja, o chamado é esse que Deus nos tira das trevas para sermos seus sacerdotes. E as múltiplas vocações, fala dos dons diversos. Tá? As diversas ocupações dentro da sociedade, da vida civil comum. Tá? E aqui não está olhando necessariamente para a profissão, mas é como eu, com aquilo que eu tenho, com aquilo que Deus me dá, eu me ocupo no cuidado com o outro. Seja patrão, seja empregado, né? Seja professor, seja médico, seja administrador, seja um engenheiro, qualquer uma ocupação. Fazer com excelência como ao Senhor. E Deus dá vocações para isso, capacidades, habilidades, tá? Deus chama cada um de nós para que a nossa espiritualidade do dia a dia floresça cada vez mais. Tem um livro na nossa igreja que discute muito sobre isso, a espiritualidade da cruz. Ele fala a espiritualidade e as vocações. Né? Fazer o que eu tenho que fazer, não por ofício, por obrigação, mas como um modo de servir ao meu Deus. Nisso, a minha espiritualidade ela é melhorada, ela é fortalecida. Tá? Afirmamos com todo o amor a importância tanto do sacerdócio universal, ou seja, tanto da igreja, dos membros, das pessoas que estão ali, não apenas ofertando, né, das suas contribuições financeiras, mas também do seu tempo, mas também do seu compromisso em estudar. Estudar, sim, isso que a gente está fazendo hoje, a gente está se aprimorando. Tá? De olhar para a palavra de Deus com compromisso. E não ficar satisfeito ou apenas limitado àqueles 15, 20, 40 minutos que o pastor fala lá, uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou uma vez por ano. É que eu estou dando já meu cutucão de novo. Né? Nós temos oferecido desde o ano passado, desde junho do ano passado, cultos constantes com Santa Ceia. Né? E há pessoas que a gente sabe que tem esse acesso para chegar à igreja, tem esse acesso a chamar o seu pastor, né? E não tem sentido fome e sede da comunhão, da Santa Ceia. Eu estou sendo insistente nisso constantemente. Eu quero que o povo cristão perceba que o momento que nós estamos vivendo de pandemia, de distanciamento, não deve ser levado ao ponto de distanciar-se também da comunhão do Senhor. Existem modos. Né? Esse tempo está demorando demais, mas tem gente que parece que está confortável com isso. Não podemos ficar confortável. Aqui é a palavra de um pastor. Em tudo que a gente já falou hoje, né? Ouçam os seus líderes, obedeçam. Ou seja, se atente qual é o lugar. Como é que eu estou vivendo isso? Eu não estou sentindo fome? Né? Eu não estou sentindo falta? Tá bom demais, tá confortável? Não pode estar confortável. A gente tem que sentir saudade de estar na casa de Deus. Tem que sentir saudade de estar na comunhão com os irmãos. Né? Tem que sentir saudade da Santa Ceia. Aqui a gente tem que fazer isso de novo, sempre novamente. Então vamos lá. A importância do sacerdócio universal, a igreja, onde cada cristão é batizado, como também a peculiaridade da vocação ao ministério pastoral.
Essa é a tese 89. A preocupação com isso dos jovens luteranos, né, da nossa igreja, é distinguir o papel do pastor, não como alguém que é um autoritário, mas alguém que serve, que está ali à liderança da igreja, mas como alguém que presta conta disso a Deus. E que se ele nos admoesta, não é para o seu próprio empenho ou para o seu próprio benefício, mas é para o nosso próprio benefício, acima de tudo, para o benefício do próprio corpo de Cristo, a igreja sobre a terra. Nisso eu encerro a minha palavra. Se alguém tiver mais alguma dúvida, algum esclarecimento, a gente faz com toda alegria essa explicação. Vou perguntando. Tá certo, dona Rosário, seu Jadir? Ficou claro? Tudo bem, pastor, tudo tranquilo. Jéssica. Claro como água. Amém. Jéssica, você aí também, minha irmã. Fica muito distante, né? Sentir falta aí acomodada, não pode, hein? Tem que, assim que possível, quando visitar os pais, ir lá procurar a tua congregação pertinho, ou aqui, vai ser bem recebido. Tem espaço para você ficar por aqui também. Não, claro. Quando eu conseguir ir em casa, eu vou dar um jeitinho de ir aí visitar vocês também. Isso, né? A gente não pode ficar assim. Eu sei que você é uma questão de logística, não tem igreja perto aí, acho que é 300 quilômetros, né? Mais perto que você tem aí de onde você está. E assim a gente tem outros irmãos também pelo mundo afora, né? Pelo Brasil afora, que ficam a distâncias maiores, 600 quilômetros, né? Seu Antônio, ficou claro para o senhor hoje o estudo? Tá bom, seu Antônio. Beto e Soraya. Sim, pastor. Ótimo. Viviane, o Anderson tá aí também ou não? Só você? E as crianças? Não, pastor, tá eu e a pequena só. Eles dois deram uma saída. Entendi. Ficou claro hoje nosso estudo? Tudo ótimo. Graças a Deus, foi muito bom. Tá bom. Então, gente, chegamos à parte final. O hino, vamos cantar o hino então para encerrar. 143, eu peço ao Mayra então para Dá para mudar? Tá. A Viviane deu uma boa sugestão no meio do estudo. Você se lembra qual era? Não me pergunte agora. 176. 176. Calma aí, mãe. Deixa eu achar o hino primeiro. Essa aqui todo mundo sabe de cor. Nossa. Eu vou tocando enquanto você vai achando. Tem uma velhinha que está acompanhando isso porque ela precisa saber qual é a letra. Canção e até sorrir, posso porque tem a salvação. E se acaso já me basta refletir o que Cristo diz ao coração. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada mais bonito que um sorriso. Uma alma simples se eu posso me levantar dos todos que levei, posso porque Cristo vive em mim. Ele quem me dá essa vontade de viver, de lutar por mim, cantar assim. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada mais bonito que um sorriso, uma alma simples cristã. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada mais bonito que um sorriso, uma alma simples cristã. Uma alma simples franquista, uma alma simples franquista. Obrigado, Mailer. Obrigado, meus irmãos. Nós queremos seguir para a parte final com um momento de oração também.
Pois não, Viviane? Não, pastor, só ouvindo. Ah, tá. Não, o senhor falou um momento de oração, eu abri logo o microfone. Sim, pode falar, pode falar. Pastor, colocar o nome do meu esposo em oração, por causa da questão de trabalho que tá difícil, né? E que Deus possa dizimar esse vírus, né? Acabar com essa questão desse vírus aí que está complicando a vida de tantas pessoas, né? Sim. Mais alguém? Acho que só lembrar de incluir, pastor, o irmão do Roberto, da Marilândia, o seu Luiz Cláudio, né, pela cirurgia lá do rim. Sim. Lembrar da Luane, obviamente, que ainda está no seu processo de melhora. Lembrar da Claudiane, também, a moça que estava entubada e também está grávida. Lembrar dela, também houve melhora. Aparentemente, a Cristina e o Roberto não me deram mais nenhuma resposta, mas continuamos incluindo ela nas orações. Meus irmãos, A me minha deem também. mãe. Sim. Pode falar. Não, pode alguém. A minha mãe e a minha avó que fizeram aniversário semana passada, aliás. Tá certo. Aniversariantes. Qual o nome da tua mãe e a tua avó? É Maria Aparecida e Cecília. Sara também fez aniversário, pastor. Filha de Solane. Sim, eu vi. Grandona, menina. 15 anos. Sara. Grandona, né? Já botou. Tá maior do que o Vladimir, né? Também é mais velho que o Vladimir. Tá 3 anos de diferença. 3 anos de diferença. Gente, eu gostaria de colocar também nas nossas orações, me permitem, uma criança, um adolescente já da nossa igreja, o Ian Nascimento. O Ian Nascimento teve há cerca de 2 anos atrás, aí o diagnóstico, final do ano, acho que 2018, o diagnóstico de um câncer, né? E com a graça do Senhor, ele passou por um ano bastante delicado e ficou livre, né? Entrou em remissão, isso lá em 2019, 2020, se não me engano. E agora, né, a Viviane percebeu algo diferente, fez um exame nele e confirmou, a médica confirmou que ele voltou, a doença voltou novamente, está atacando. Ele está com 12 para 13, né? 12 para 13 anos, adolescente, né? Começando agora. E aí a gente fica apreensivo, né, por tudo que nós já vimos a luta dele. Então a dona Dina, Olindina, nossa irmã, a família Nascimento, né, tá bastante abalada com essa notícia. E como fizeram, vão fazer de novo, vão arregaçar as mangas, né, e dobrar os joelhos e seguir em frente no cuidado com a saúde do Ian. E por isso também nós colocamos ele, como outros aqui, né, Luiz Cláudio, a Luane, a Claudiane, nós colocamos todos esses que estão precisando do cuidado do Senhor em nossas orações. Amém? Seu Jadir, Dona Rosário conhece eles mais de perto, né? Essa notícia nós recebemos ontem, seu Jadir, Dona Rosário, que né, de novo foi diagnosticado com câncer e vai começar essa luta. Pois é, né, pastor? Poxa, muito triste. A gente estava tão feliz, né, com a recuperação dele, e essa notícia deixa a gente bastante triste, né? Vamos orar, né? Mas já temos visto muitas coisas lindas que Deus fez e continua a fazer, e é nisso que nós nos agarramos, né? E também damos suporte para a família. Oramos ao nosso Deus, estimados irmãos. Senhor Deus e Pai querido, nós te damos graças e louvor por tua misericórdia derramada sobre nossas vidas, sobre a igreja em toda a terra. Nós te damos graças e louvor porque nos chamaste de inimigos para sermos sacerdotes. Nos deste uma nobre tarefa e uma ocupação de sermos porta-vozes de ti para o mundo e trazermos as aflições,
os pecados, os sofrimentos e as petições deste mundo que nos cerca diante de Ti. Queremos neste momento, cumprindo este papel, esta santa vocação, interceder por nós e por aqueles que nós aqui estamos apresentando, entes queridos, familiares, membros da Tua Igreja, do Teu Corpo Santo, para que, Senhor, Tu possas acolher a nossa necessidade e sob a Tua autoridade e poder nós suplicamos, tende misericórdia e fortaleça aqueles que estão abalados, aqueles que estão fragilizados, que estão, Senhor, enfrentando ou combatendo o bom combate da fé, no enfrentamento de enfermidades, no enfrentamento, Senhor, de doenças e tratamentos à sua vida física, ao seu corpo, às suas emoções. Tudo isso, Senhor, suplicamos a Tua atenção e o Teu mover, usando necessariamente, se necessário, Senhor, não apenas o Seu poder direto, mas também os meios cabíveis, pessoas, as tecnologias, servos e servas do Teu reino, Senhor Deus, aqui no mundo, que operam em Teu nome, usando o Seu conhecimento, as Suas habilidades, a Sua presença junto a esses nossos irmãos e amigos. Senhor Deus e Pai querido, também colocamos diante de Ti, pedindo que abra, Senhor, as portas de trabalho para os que estão desempregados e que dê condições, Senhor, para que os nossos governantes e para que aqueles que detêm responsabilidade e condições de oferecer trabalho digno, para que nós, cada um de nós, com o nosso tempo, o nosso talento, as nossas habilidades, possamos também, Senhor, no serviço ao próximo, junto a essas empresas, organizações, instituições, possamos oferecer do nosso melhor e assim com dignidade trazermos para o nosso lar, para a nossa família, o sustento, o cuidado, a proteção, a sensação de abrigo e de amparo. Oramos de modo especial pela família do Anderson Borchardt, Senhor Deus, e abra a ele oportunidade de emprego e estabilidade, dê a ele condições de sustento, cuidado, amparo à sua família, bem como também outros irmãos de nossas congregações, de perto ou de longe. Obrigado, Senhor Deus, pelo cuidado que Tu permites que nós atendamos nossos irmãos e irmãs que estão passando por necessidades materiais, escassez de alimentos, escassez, Senhor Deus, de recursos para abrigo, para proteção, para cumprir e saldar as suas dívidas, as suas obrigações. Senhor Deus, mantém a Tua Igreja como essa grande rede e que nós não nos sintamos nem procuremos viver como anzóis, isolados, solitários, como se fôssemos capazes de resolver todos os problemas, mas que saibamos, Senhor, repartir e compartilhar com nossos irmãos tanto as nossas alegrias e conquistas, quanto também, Senhor Deus, as nossas aflições e até mesmo o nosso lamento. Pai querido, nós queremos agradecer a Ti pelo presente da vida e pelos aniversariantes que completaram mais um ano na Tua presença e aqui entre nós. Dá-nos sempre a alegria, a fome e a sede de estarmos reunidos, seja em salas de estudo, seja nos nossos cultos, seja, Senhor, na mesa da comunhão. E assim como Tu nos supres de todo o necessário para o corpo e a vida, prepara também para nós, o Teu povo santo, uma caminhada segura rumo à mansão celeste, pois clamamos, venha o Teu reino. Sim, Senhor, venha entre nós e faça em nós a Tua vontade. Por Cristo, o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, de quem com alegria clamamos, Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. A cada um de vocês, estimados amigos e irmãos que nos acompanham na sala e também pela transmissão, deixo-vos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a sua paz. Amém.